Amém, queridos? Quero saudar todos com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, o Evangelho São Mateus, capítulo 12. São Mateus 12. Essa não é a palavra oficial, tá, irmãos? Então, somente porque hoje, né, todos os cultos é para Cristo, mas é um culto determinado pelo ministério como da família para Cristo, amém? Amém! São Mateus 12, versículo 46 a seguir, diz assim, o título: A Mãe e os Irmãos de Jesus. E falando ele ainda, estava fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Qualquer que tenha a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Peguem um negócio, é forte. Amém, irmãos? Amém. A nossa família é de sangue. Temos que honrar, temos que amar, temos que respeitar, sim. Mas a nossa verdadeira família é todo aquele que faz a vontade do nosso Deus. Agora vamos lá para Juízes. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Essa é a palavra oficial. Juízes capítulo 6. E fala sobre a opressão dos midianitas. Mas vamos ver a partir do seu versículo 11, onde um anjo ele fala com Gideão. Juízes capítulo 6, a partir do versículo 11, diz assim: acharam, amados? Quem não achou, fica em espírito da mesma forma e medita. Diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertence a Joás, a Bezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que isto nos sobreveio? E quem é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Versículo 14 fala: então o Senhor olha para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos do midianita, porém não te enviei eu. Amém? Assentar, queridos. Glória a Deus. Soberano de Israel, isso aí, meu Pai, a tua palavra. Isso aí, meu Pai, cada um dos teus filhos. Pai, não te peço para que tu abençoe a tua palavra, porque ela é a própria bênção. Pai, sim, amado, ser conosco, descortina os céus, nos orienta nesta noite através da tua palavra. Pai, abre corações e trabalha em nossas vidas, repreende o mal para o louvor da tua glória. Amém, queridos. Aleluia. Glória a Deus.
anteriormente a respeito de quem são a família de Deus. Quem é a nossa família? É todo aquele que faz a vontade de Deus. Aí a gente vem e vê sobre Gideão. Gideão, ele já era crente desde a sua meninice. Os pais dele eram crentes. Falava para ele a respeito de tudo quanto Deus havia feito na travessia do povo no Egito. Só que tinha algo diferente em Gideão. Muitos pregam dentro desse texto, né? E quando chega nessa parte em que o anjo diz para ele: Deus é contigo, varão valoroso, muitos já se enchem de ar e dizem: Deus é comigo, né, irmãos? Mas a gente vai ver hoje um pouco diferente. Amém? Quem é o povo de Deus aqui? Então vai ouvir tudo quanto Deus mandar, né? Porque quem é filho, ele baixa a cabeça e ouve o que os seus pais lhe orientam, né? Mesmo que não goste, mas engole e lá na frente se dá bem na vida. Assim somos cada um de nós no reino espiritual. Se nós dermos ouvido à voz de Deus, a gente só tem a ganhar, queridos, aqui na terra e principalmente no porvir, né? Então nós temos que ser ovelha. A ovelha, ela ouve a voz do sumo pastor e ela obedece. Amém? Nos diz a palavra, queridos, que Gideão, ele estava malhando trigo no... Gideão, ele não estava malhando trigo no local que ele teria que estar. Lagar não tem nada a ver com trigo. Mas nos diz a palavra que o Todo-Poderoso permitiu que Gideão estivesse ali malhando trigo no lagar. Mas Deus permitiu que Gideão estivesse ali, foi porque Deus, ele queria chamar a atenção de Gideão, dos pais de Gideão, do povo que dizia servir a Deus naquela época? Não. Os midianitas estavam constantemente afrontando a Israel. Mas por quê? Está lá em Mateus, aonde a gente leu. A palavra nos fala que meu pai, minha mãe é aquele que faz a vontade do meu pai que está no céu. E Gideão e o povo naquela época estavam fazendo a vontade de Deus? Não. Por isso Deus permitiu que os midianitas se levantassem contra eles. Permitiu que eles passassem por diversas adversidades. Para quê? Para poder chegar na estatura de varão perfeito. Às vezes Deus permite que a gente seja corrigido através da vara da aflição. Muitas das vezes passamos por momentos de tribulação, porque é necessário. Deus, ele está provando a nossa fé. Muitas das vezes nós não sabemos nem qual é a nossa capacidade ou o tamanho da nossa fé. Então Deus, ele vai lá e permite determinadas situações para que a gente saiba que nós possamos seguir mais um pouquinho. Mas muitas das vezes é através da vara da aflição que Deus, ele corrige o seu filho e puxa para perto de si. Por quê? Porque ele não quer nos ver perecer. Muitas das vezes Deus, ele nos chama para o conserto. Querido, se a gente for observar o tempo do início e agora o tempo do fim, está tudo igual. É como uma aliança. No tempo do início, Deus sempre estava pegando Israel e estava puxando para perto dele. Mesmo que fosse através da aflição, mesmo que fosse através de um povo inimigo que se levantava contra Israel, Deus, ele dava a vitória a Israel através
deixar. E Deus hoje, queridos, Ele tem falado conosco, tem falado em nosso meio, sobre toda a face da terra. São poucos homens e mulheres que ainda têm coragem de abrir a boca e falar: ei, está em pecado, se conserta. Ei, está no adultério, sai do adultério. Está na fornicação, legaliza a situação. Mas muitos não, queridos, sabe por quê? Porque quer ter a igreja cheia, quer mais quantidade do que qualidade. Querido, ovelha é ovelha e bode é bode. Então a gente tem trabalho com ovelha, de pegar a ovelha, tirar os carrapichos, ensinar o que está certo, botar no caminho certo, querido. Mas quando é bode, a gente tem que deixar de lado, deixar Deus tratar. Não é a gente que trata, não é o pastor secular que trata com bode, porque bode ele não ouve nem a Deus. A Bíblia diz que tem trigo, querido. Tem um trigo e tem um joio. O joio ele é separado para aquele grande dia, mas não somos nós que vamos separar. Porque se a gente